Boa noite a todos. O relato que eu vou contar aqui é algo bem diferente das mentiras que vocês costumam ouvir. Eu jamais traria este relato para nenhum outro canal do YouTube, pois sei bem que seria perda de tempo. Bem, certo dia, ouvi um relato onde o narrador fala sobre uma organização chamada Descob. Daí, eu já vi que ele é muito burro ou muito corajoso para se colocar no caminho dessa organização que ficou no anonimato desde o caso do acidente de Roosevelt. Ou seja, a Descob estava há 70 anos no anonimato. Eu confesso que quando vi o nome Descob nesse canal, eu fiquei surpresa e resolvi dar uma informação valiosa para o canal e também compartilhar o meu relato com vocês inscritos, que são mais mente abertas do que eu imaginava. Bem, vamos lá. Me chamo Ana atualmente. Já tive vários nomes, mas vocês entenderão no decorrer do relato. E sim, eu sou uma lupina. Bem, esse é o termo que vocês conhecem para a definição de um lobisomem do sexo feminino. Mas no nosso meio, somos conhecidas como Lich. O termo se atribui a uma entidade física em corpos desencarnados. Os Lich são os alvos preferidos da Descob. E para quem está se perguntando o que é a Descob, eu digo-lhe que é o Departamento de Contenção Obscura, uma organização de nível mundial que está infiltrada no alto escalão do exército de pelo menos 173 países. Nos Estados Unidos, até o próprio FBI fica de fora de qualquer investigação que a Descob se encontra metida, pois os federais não querem problemas de escala de nível 5. Uma escala de nível 5 é considerado um problema crítico para os agentes federais. Em outras palavras, comparar um agente do FBI e um agente da Descob é como comparar um guarda municipal com um policial do BOPE. Bem, muitos talvez já ouviram falar em Lich na ficção. Mas lhes asseguro que sim, eles são reais. Pois na ficção, um Lich é uma entidade em um corpo físico. E esse termo também se aplica a um lobisomem. A diferença é que os Lich podem viver muito mais tempo do que uma pessoa comum, e até mesmo do que um lupino em nível espiritual avançado. E como isso acontece? Bem, no geral, todos os Liches são magos e bruxas centenárias. Por meio de magia oculta e da força vital das criaturas vivas desse mundo, podemos prolongar nossa juventude e dias vividos aqui na Terra. Quando eu nasci, em 1779, em Portugal, eu me chamava Ofélia. Naquela época, as bruxas eram muito perseguidas pela Inquisição. Porém, em 99% das vezes, o clérigo era cego por feitiços e encantamentos de bruxas poderosíssimas. E com tais encantos, eles só perseguiam mulheres inocentes e as acusavam de bruxaria. E digo com total certeza que 99% das mulheres mortas acusadas de bruxaria eram inocentes, enquanto as verdadeiras bruxas realizavam o Black Sabbath das bruxas e a missa negra dentro das próprias igrejas, na cara de pau mesmo. E também todo clérigo participava. A missa
começava à meia-noite de sábado e terminava às 3 da manhã do mesmo dia. No início da missa era uma liturgia satânica, e a missa terminava com muito vinho e orgia entre padres, bruxas e freiras. Me tornei bruxa aos 16 anos. A minha família era rica e de muitas posses. O meu pai era um arcebispo e estava à frente e no comando da arquidiocese. Na minha família, é tradição os meninos serem oferecidos para Satã aos 13 anos e as meninas aos 16. Bem, isso era para o jovem passar a pertencer à família luciferiana, que era conhecido como a elite dominante da época. E nos tempos atuais são chamados de Illuminates. Bem, se vocês me perguntarem se existem ou não Illuminates, a resposta é sim e não. Mas não entrarei em detalhes aqui para não mudar o rumo principal do assunto. Bem, eu pertencia à família Bernardi. Éramos de origem germânica, e em quesitos de riqueza, poder e magia, éramos bem parecidos com a família Rockefeller dos tempos atuais. Na época, a igreja passava a ideia de controle total, e tudo que você fizesse que violasse as normas da igreja era considerado heresia. Mas na verdade, a elite luciferiana sempre esteve por cima das igrejas, controlando tudo e a todos. Bem, hoje em dia não é diferente, pois lembre-se, o diabo evoluiu junto com o ser humano. E para cada época, ele usa uma tática diferente. Quando completei 16 anos, fui oferecida a uma entidade em uma cerimônia luciferiana. Essa entidade é como um guia espiritual. Porém, esses espíritos que protegiam a minha família tinham um poder fora do comum. O mesmo demônio descrito pela Rebecca Brown no livro, ele veio para libertar os cativos. E quando algum perigo se aproximava de mim, esse demônio tomava conta do meu corpo e resolvia o meu problema de uma forma surreal. E quando estava prestes a completar 17 anos, um inquisidor me levou para testemunhar contra uma jovem, acusada de feitiçaria. Bem, mas não foi isso que aconteceu. Ele tentou abusar de mim. Eu era fraca e muito nanica. Na hora do perigo, esse demônio assumiu o controle do meu corpo e o inquisidor foi morto de forma brutal. Bem, eu não vou descrever os detalhes, mas que fique por conta da imaginação de vocês. Com apenas 22 anos, eu me tornei mestra na arte da taromancia e amarrações amorosas. Eu dava às pessoas o que elas queriam, e se elas quisessem um amor impossível, eu as dava. Ou se elas quisessem saber o seu futuro, assim eu dizia. Bem, mas eu nunca cobrei dinheiro, pois nunca precisei. A única coisa que eu queria em troca era que assim que a pessoa tivesse um filho, a criança deveria ser dada a mim, pois era a tradição da minha família e de outras famílias usarem essas almas nos Black Sabbath. E para fulano, que queria uma amarração amorosa para que ciclano se apaixonasse por ele, eu fazia um tipo de encantamento com qualquer objeto ou parte do corpo de ciclano. E poderia ser uma peça de roupa íntima, cabelos, unhas ou até mesmo fezes ou restos de comida.
O feitiço estando pronto, Ciclano passava a sonhar constantemente com Fulano. E assim se seguia o resto do dia com a pessoa na cabeça, até o ponto de Ciclano enlouquecer desesperado de amor e procurar Fulano. E essa tática é usada até os dias de hoje. Nos meus 70 anos, mesmo sobre a influência e poder de Lúcifer e dos encantamentos mágicos para permanecer jovem, os primeiros cabelos brancos surgiam em minha cabeça. Então, foi aí que, por meio de uma magia chamada Hoodoo, eu fiz a primeira transferência de força vital de um corpo para outro. Bem, antes que vocês comecem a me julgar, eu peço que escutem o relato até o final. Quero lembrar também que o Hoodoo da minha época era bem diferente do Hoodoo haitiano que vocês conhecem hoje. Posso dizer que se assemelha um pouco com o Hoodoo do filme A Chave Mestra, pois o ritual se baseia na troca de corpos. Um corpo velho e falecendo por um corpo jovem de um recém-nascido. E quanto mais jovem o corpo, era mais fácil de tomá-lo, pois quando a criança vai amadurecendo, já é bem mais difícil de fazer a troca de almas. Bem, literalmente, eu transferi a minha energia vital para o corpo da criança, e assim me apossando completamente do seu corpo. Daí, eu vivia como se fosse a criança, e a partir dos 10 anos de idade, as memórias da minha vida passada iam vindo aos poucos em minha cabeça. Então, eu tomava real consciência de quem eu realmente era e o que havia feito para estar ali, naquele corpo jovem. E por mais cruel que pareça, a criança não durava muito tempo no corpo velho para onde a sua força vital havia sido transferida. Repeti essa prática por várias décadas, e assim sempre estava em uma família diferente, me passando por filha ou até mesmo filho do casal. Mas confesso que nunca gostei de renascer em corpo masculino. Bem, mais de um século havia se passado e os meus demônios ancestrais continuavam comigo, porém muito mais fortes, e havia outros novos também. O meu poder espiritual era tão imenso que eu conseguia me transformar em uma lich, ou lobisomem como vocês conhecem, e já fazia isso sem utilizar a ajuda de demônios. Confesso que era muito boa a sensação de ser uma lupina, mas após a transformação vem um mal-estar muito ruim, e se assemelha a uma ressaca muito forte. Bem, logo após a Segunda Guerra Mundial, me mudei para o Brasil. Naquela época, me apaixonei por um militante e guerrilheiro de extrema esquerda do Partido Comunista Brasileiro, Eduardo Collin Leite. Não sei se o narrador vai aqui dizer o nome dele, mas sim, nos registros históricos, consta que ele foi torturado e morto pelos agentes da repressão. Bem, ele era casado, então eu nunca demonstrei o meu amor verdadeiro por ele. Mas após a sua quase morte, eu o salvei com meios mágicos. Mas de forma alguma, o governo poderia saber que ele estava vivo. Então, eu moldei um cadáver de barro com um procedimento mágico. E ali estava a cópia do cadáver de Eduardo Leite.
Os seus inimigos e amigos jamais perceberam tal façanha. Bem, posso até dizer que algumas pessoas da época que mexiam com o ocultismo até chegaram a desconfiar, mas não levaram o caso para frente. Quando eu o salvei da morte, eu estava na minha real aparência. Eu estava como uma lupina e a minha aparência era monstruosa. Ele ficou muito assustado, mas mesmo assim me agradeceu. Eu disse a ele que ele teria que viver escondido, ou seria morto. E também nunca, jamais, deveria contar para ninguém sobre eu ter salvo a sua vida daquela maneira sobrenatural. E que esse seria o nosso pacto. Ele jurou pela sua vida que jamais contaria isso para ninguém. Então me agradeceu mais uma vez e assim eu fui embora. No dia seguinte, ele reencontrou uma amiga, uma jovem simpática e muito bonita. E assim como ele, ela dizia ter 25 anos. Ela fingiu-se de surpresa ao vê-lo vivo, pois para ela ele estava morto. Bem, ela decidiu ajudá-lo. Então, planejaram fugir para Portugal, já que a linda jovem era uma portuguesa filha de uma baronesa. Assim ela dizia. Eduardo apoiou a ideia da jovem, pois se ele voltasse para a sua família, ele poderia os colocar em risco. Então, era melhor todos acharem que de fato ele estava morto. Eduardo e Ana Delfina foram para Portugal e de lá se mudaram para a França, onde se casaram e viveram felizes por 20 anos. E também tiveram 3 filhos homens. Adam era o mais velho com 17 anos. E depois vinha Eduardo Júnior de 14 e Anthony de 12. A linda e bela família morava em Annecy, no sudeste da França. E em 16 de dezembro de 1990, o casal estava no quarto da mansão, contemplando a lua cheia daquela noite fria de domingo. Eduardo virou-se para Ana e disse-lhe que queria lhe contar um segredo que ele vem guardando por 20 longos anos. E como ele a amava muito, ele não poderia esconder nada dela. Ana hesitou e disse que ele não precisava lhe contar nada, pois o passado deveria ficar no passado, e agora que eles eram felizes, isso tudo já não importava mais. Mas Eduardo não se conteve, e assim contou todo aquele segredo para Ana. E disse-lhe tudo sobre a criatura que o salvou da morte. Ana, com lágrimas nos olhos, disse-lhe que ele havia estragado tudo, jogado toda a felicidade deles pelo ralo, pois essa foi a única vez que ela foi feliz de verdade. Eduardo, sem entender nada, pediu a Ana uma explicação do porquê ela estar tão alterada assim. Bem, a Ana era eu, e eu era a criatura que o salvei da morte há 20 anos atrás. A mesma criatura que fiz um pacto com ele. O pacto era para que ele nunca contasse esse segredo nosso para ninguém. E com muita dor no coração, eu me transformei naquela mesma criatura que ele viu há 20 anos atrás. Sem saber o que fazer, ele, muito desesperado, tentou correr.
Mas os nossos 3 filhos, em suas formas lupinas, o cercou. E assim se banquetearam com a carne do próprio pai. E eu me juntei a eles naquela refeição. Pois apesar de tudo, eu tenho a minha honra e palavra. E no dia do nosso casamento, na cerimônia, o regente disse que daquele momento em diante nos tornaríamos uma só carne. Então, eu o devorei. E agora ele faz parte de mim, em uma só carne, até o meu último dia de vida. Vou ficando por aqui. E isso tudo que eu disse aqui não é nem 5% de toda a minha história. Mas julgo que até aqui já está bom. Pois se eu contar tudo o que sei, posso estar colocando em risco a segurança do narrador deste canal. Boa noite.